Ok, pessoal. Aquilo agora você consegue ver? Deixa eu ver se meu fone tá com problema. Aqui para mim tá tudo ligado. Vão me dando um feedback aí para eu ver se já tá todo mundo ok, se não tá, se tá me ouvindo, se tá me vendo, pra gente poder começar. Tudo certo, Eliane? Agora deu certo, aquilo ok. Tudo ok então, né, pessoal? Se alguém tiver com algum problema aí, já vai me avisando que a gente vai tentando ajustar, tá bom? Bom, o tema de hoje é biossegurança, né? Então, semana passada a gente falou um pouquinho sobre a ética, né? Sobre a ética profissional, o que que um profissional precisa ter. Ah, quando eu falo longe do fone, deixa eu tentar manter ele pertinho aqui para vocês conseguirem me ouvir bem. Melhorou? Vou tentar falar mais alto também. Estão conseguindo ouvir? Beleza. É bom vocês irem me dando esse feedback, porque aí eu não deixo ninguém para trás, tá bom? Bom, então hoje a gente vai falar sobre biossegurança, um assunto de extrema importância. Eita, peraí, que tem alguém querendo entrar. O pessoal tá entrando. Pessoal que entrou agora, por favor, manda o nome completo aqui no chat para a gente fazer a lista de chamada depois, tá bom? Pessoal que entrou tá conseguindo ver a minha tela? Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Cristina. Sem problemas. A gente estava com alguns probleminhas aqui na conexão, na saída de som. Aí agora a gente está dando uma ajustada para poder começar todo mundo junto. Estão conseguindo então ver minha tela? Pessoal que entrou agora? Beleza, então, gente, vamos lá? A matéria de hoje é biossegurança, né? Como eu estava falando, é uma matéria de extrema importância, principalmente para vocês, né, que vão trabalhar com instrumentação cirúrgica. Sabemos aí que dentro de um centro cirúrgico é o local onde possui uma maior quantidade possível de micro-organismos que podem causar mal, né, para o trabalhador, né, para o ser humano que está ali em atividade. Então, os cuidados com a biossegurança são de extrema importância, tá bom? Tá, então, o que que é a biossegurança, né? Primeiro vamos falar sobre a definição, né? A biossegurança, tudo que vocês virem com o prefixo bio, tem a ver com vida, né? Então, a biossegurança nada mais é do que a segurança da vida, né? Então, os autores que trabalham com biossegurança, eles definem a palavra da seguinte forma: é um conjunto de procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Então, é tudo isso trabalhando de forma conjunta. E vão ser incluídos, né, procedimentos de armazenamento, a esterilização, proteção individual e coletiva e também normas para se evitar acidentes. Então, tudo isso é abordado pela biossegurança. Resumindo tudo o que eu falei, né,
A biossegurança nada mais é do que um conjunto de procedimentos que visam reduzir a exposição do trabalhador a riscos em seu ambiente profissional, né? Ela possui um papel fundamental na promoção de saúde, né, na promoção da saúde do trabalhador e na preservação do meio ambiente, né, através do descarte adequado de resíduos, né, o que contribui para reduzir os riscos à saúde, garantindo segurança e integridade vital, né, a integridade aí da nossa vida como trabalhador. E o que é a biossegurança hospitalar? Ela também possui uma definição própria, né? É definida como um conjunto de práticas e procedimentos usados para lidar com amostras infecciosas, culturas de organismos e resíduos potencialmente maléficos à saúde humana, que são gerados pela própria atividade médica ou que podem estar presentes quase naturalmente nesses ambientes, né, nesse ambiente hospitalar. Desde muito tempo, né, a humanidade sabe já da relevância da esterilização dos espaços e dos equipamentos utilizados nessas intervenções cirúrgicas e da necessidade de isolamento de doentes que apresentam determinadas condições, por exemplo, né? Então, aí, hoje em dia, a gente vive numa pandemia, né? Sabemos mais ainda sobre essa importância desse isolamento para se evitar um maior risco de contaminação, né? Essas iniciativas estão todas correlacionadas com a ideia de biossegurança, tá bom? Quais são as aplicações, né? Então, é desejado a prevenção, né, contra acidentes, né? Prevenção e segurança do meio ambiente, então não trabalha só com o homem, mas sim com o meio ambiente como um todo, né? A vegetação, os animais e também as pessoas. E tendo a prevenção de acidentes, a prevenção e segurança do meio ambiente, a gente acaba tendo a prevenção e segurança do trabalhador, né? Mas como que isso é feito? Isso é feito através da identificação e eliminação ou redução dos riscos, né? Então, a gente precisa definir o conceito de riscos. O que são os riscos, né? Risco, ou também conhecido como risco epidemiológico, é a probabilidade de ocorrência de eventos adversos para a saúde humana. Então, é tudo aquilo que tem a chance de te causar mal de alguma forma, né? Existe a etapa de análise de risco, né? Essa etapa, ela faz o levantamento, a avaliação, o gerenciamento, né? A comunicação, considerando as condições de trabalho, a concentração e a classe de risco do agente, e ela possui a finalidade de que adotar medidas e ações destinadas para prevenir, para controlar, para reduzir ou, se possível, eliminar de vez aquele risco, né? Então, imaginamos que a gente estivesse numa sala de aula presencial, né, em meio a essa pandemia, qual seria os riscos presentes numa sala de aula, né? As portas ficarem fechadas, as janelas ficarem fechadas, o ar ligado, então todo mundo respirando o mesmo ar, né? São ali possíveis riscos que as pessoas estariam correndo, né? E existem formas de se trabalhar isso, né? Que seria a fase de tratamento do risco. Então, o que pode ser feito para diminuir, para controlar, para prevenir, né, a chance desse risco de contaminação das pessoas que estão ali presentes, né? Essa fase de tratamento de risco, então, busca a adoção de medidas para redução ou eliminação do risco identificado. Então, por exemplo, nessa questão de uma sala de aula fictícia, né, a gente poderia abrir as janelas, abrir as portas, todos de máscara, manter o distanciamento social, né, não ficar ali todo mundo grudadinho, manter o ar-condicionado desligado, né? Então, essas são medidas aí que podem ser feitas para diminuir essa incidência essa chance desse risco acometer as pessoas que estão ali presentes. Os riscos, nós temos 5 tipos classificados de risco, cada um possui os seus agentes, cada um tem a sua devida sinalização através de cores, cada um tem seus símbolos, né? Então, nós temos risco físico, risco químico, biológico, ergonômico,
E tem uma pessoa tentando entrar. Peraí, só um minutinho. Deixa eu permitir. Pronto. Bom, então temos 5 tipos de riscos, né? Risco físico, químico, biológico, ergonômico, risco mecânico ou de acidentes. Eu prefiro dizer risco de acidentes, que eu acho que é mais fácil de vocês já lembrarem, né, do que se trata esse tipo de risco, né? Seria o risco de acidentes. Talvez se você falar risco mecânico, você já não associa de forma imediata o que significa essa palavra, né? Então, eu prefiro falar risco de acidentes, mas das duas formas está correta. Então, nós temos aí, primeiro, o risco físico. Prestem atenção conforme as cores forem mudando, né? Então, como eu falei, cada tipo de risco possui uma cor. Então, eu já tentei manter cada risco baseado com a sua coloração, que já é definida, tá? Então, o risco físico, ele é caracterizado por essa cor verde, né? E ele possui alguns agentes, né? Que são eles, né? Por exemplo, os ruídos, né, que podem causar danos à saúde auditiva do trabalhador. Então, assim, o ideal seria que o barulho fique em menos de 65 decibéis, né? Mas a gente sabe que nem todo lugar esse cuidado é tomado, né? E uma forma de proteger esse trabalhador a esse risco seria o uso do EPI, né? Que é o equipamento de proteção individual. No caso, seria o protetor auricular, né? Esses ruídos, eles podem causar perda auditiva, né, tanto unilateral quanto bilateral, né, dos dois lados, pode causar zumbidos, né, então a pessoa que trabalha a vida inteira num local que tenha um ruído muito alto, ele pode sofrer com zumbidos por muito tempo da sua vida, né, então são prejudiciais à saúde auditiva desse trabalhador. As vibrações também são prejudiciais, né? Então, por exemplo, ferramentas manuais, elétricas, pneumáticas, operadores de grandes máquinas, pessoas que dirigem tratores, caminhões, então, tá ali o dia inteiro, o ano inteiro, a vida inteira trabalhando com isso, né? Então, aquela britadeira, aquelas furadeiras industriais, né? Tudo isso pode causar vibrações. E essas vibrações podem ser locais, né? Por exemplo, uma furadeira industrial fica ali aquele impacto direto no ombro do trabalhador, ou então a vibração local, como uma pessoa que trabalha com a britadeira, com tratores e caminhões. E esse tipo de vibração, ela pode causar uma redução na sensibilidade a reflexos, pode causar sangramento gástrico, pode causar pode causar alterações posturais, fadiga, né? Então tudo isso pode acometer a saúde desse trabalhador. Às vezes a gente nem pensa, né, que esse tipo de vibração também pode causar danos, mas causa e muito, né? A iluminação também, para cada ambiente de trabalho, existe uma iluminação considerada ideal, né? Então, uma iluminação muito baixa, a pessoa pode ficar ali forçando para tentar enxergar, para fazer alguma coisa, e isso você acaba, né, forçando a sua visão. Ou então, uma iluminação em excesso pode causar cegueira, por exemplo. Então, para cada trabalho, existe uma iluminação ideal. O clima, né, a temperatura, se essa pessoa trabalha no frio excessivo, se essa pessoa trabalha no calor excessivo, principalmente os trabalhadores de céu aberto, né, que trabalham ao céu aberto, eles podem sofrer com esse tipo de lesão, né? Então, no frio, a pessoa pode ter uma hipotermia, né, uma queda muito brusca da temperatura corporal, ou então uma hipertermia, né, no caso de um calor excessivo, pode sofrer com insolação, pode sofrer queimaduras, né, locais ali, queimaduras de primeiro grau, de segundo grau, né, então o clima também é um risco físico, né. A radiação, né, não sei se tem alguém aqui que está na aula que trabalha com radiologia, se tiver, por favor, se manifeste, caso eu falar alguma bobagem, mas os operadores de radiologia, eles andam, né, eles precisam ter um dosímetro lá na sala onde eles trabalham, para poder controlar a exposição diária de radiação que eles recebem, né? Então, tem um número específico aí de radiação que eles podem receber por dia. A pressão atmosférica, né, que nada mais é do que o peso do nosso ar atmosférico sobre nós, né?
Então, a pressão atmosférica também entra como risco físico, uma pressão muito alta, uma pressão muito baixa também pode causar danos, né? Então, uma pressão muito alta, como, por exemplo, o pessoal que trabalha com mergulho, né, pode sofrer aí distensão abdominal, pode sofrer sangramento auditivo, tudo isso pode ser causado. Ou então pessoas que trabalham em ar rarefeito, né, pessoas que fazem trabalhos montanhosos e coisas do tipo, podem sofrer com a falta de oxigênio, né, então a pessoa precisa aumentar a frequência respiratória para conseguir trabalhar direito, né, então isso, conforme o tempo vai passando, isso vai causando mais mal do que bem, né. E a umidade também entra como um risco físico, né? A umidade muito alta, a pessoa aumenta aí a chance de pegar um resfriado ou uma coisa mais forte. Gente, desculpa, mas como eu falei para vocês, na primeira aula eu falei para vocês que a minha rua é bem barulhenta, então vocês me perdoem aí, tá? E a umidade baixa, né, é aquele clima seco, a gente mesmo sente, né, a garganta fica toda irritadiça, a gente precisa aumentar o consumo de água. Então, a gente pode causar danos aí ao nosso sistema respiratório no caso de uma umidade muito seca. Então, aqui eu coloquei umas imagens, né, só para vocês já irem gravando na memória de vocês, né, os ruídos, a iluminação, as vibrações, seja elas locais ou do corpo inteiro, o clima, a temperatura, né, olha aquele funcionário trabalhando com o sol diretamente nas costas dele, né, a radiação, umidade muito alta, ou então a umidade muito baixa, né, aquele ar seco. Mergulhadores, pessoas que trabalham em locais montanhosos também podem sofrer com a pressão atmosférica. Então, estes são considerados os riscos físicos, representados pela cor verde, tá bom? Depois disso, a gente entra no risco químico. Risco químico, ele é representado pela cor vermelha, tá? Então, são substâncias químicas que vão entrar em contato com o organismo humano, né? E elas passam por algumas etapas, nessas substâncias químicas. A partir do momento, então, que ela entra no organismo humano, ela vai sofrer um processo chamado de absorção, né? Que nada mais é do que a penetração do agente químico no nosso organismo, né? E a partir do momento em que ele entra, né, nesse organismo, ele passa para o sistema circulatório e para o sistema respiratório, né? Então, ele caminha aí por esses dois sistemas. Depois disso, nós temos a distribuição, né? Então, o agente percorre, através da corrente sanguínea, os órgãos do nosso corpo, né? Então, ele vai passar ali por vários órgãos junto com a corrente sanguínea. Dependendo do órgão, dependendo do tipo de substância que entrar em contato, ele pode ficar armazenado, né, em alguns tecidos, em alguns órgãos, e eles podem atuar naquele tecido ou não, né, causar um processo inflamatório ali ou não, né. Caso for causar algum processo, provavelmente vai ser um processo inflamatório ali na região, a pessoa vai sentir alguns sinais, vai sentir alguns sintomas, né, vai apresentar alguns sinais. Caso contrário, caso ele não for exercer nenhuma atividade ali naquele local, ele vai entrar para o processo de eliminação, né? Então, que seria a saída do agente químico do nosso organismo, através da urina, através do suor, né? Então, coisas do tipo. Então, são esses processos aí que as substâncias químicas passam dentro do organismo humano, né? Alguns exemplos de risco químico, né? Nós temos as poeiras, por exemplo, não sei se vocês já viram cortar madeira, né, mas sai essa fumaceira toda aqui, e essa poeira, ela faz mal, ela é considerada como um risco químico. O fumo de solda, ele entra como risco químico. Vapores tóxicos, né, então, assim, às vezes só de destampar, por exemplo, esse latão aqui, só de destampar, e a pessoa não está usando nenhum respirador, nenhum EPI próprio, ela vai estar inalando, né, esse tipo de vapor, e ele também pode fazer mal para aquele organismo. Gases, né, as neblinas, a neblina, a névoa, que nem pessoas que trabalham com tinta, né, essa névoa de tinta também é considerado um risco químico, e também, né, o monóxido de carbono, né, aquilo que a gente recebe todos os dias, né, principalmente no trânsito. Então, isso também é considerado um risco do tipo químico, né, que faz mal para a gente de todas as formas. Quanto à rotulagem de risco químico, isso é extremamente importante,
né? Sugiro até que vocês comecem a reparar mais, principalmente quando a gente está na estrada, a gente sempre passa do lado de um caminhão, né? Esses caminhões sempre vão ter algumas dessas plaquinhas mostrando o que ele está carregando, né? Então a gente precisa ficar muito atento a entender o que essas plaquinhas significam, né? Cada um, não existe só essas, óbvio, existem várias outras, mas eu peguei aqui algumas das mais frequentes que a gente consegue ver, né? Então, por exemplo, materiais que são explosivos, né? Então, ao ser mal manuseado ou então ser aberto em algum local inadequado, ele pode entrar, né, em processo de explosão de forma momentânea, né? Ali naquele momento, explode e pronto. Tudo aquilo que é inflamável, né? Então, por exemplo, a gasolina, ao entrar em contato, né, com uma fonte de ignição, né, um fósforo, por exemplo, aceso, ele pode, né, pegar fogo na hora. Tudo aquilo que é oxidante, né, que na presença do oxigênio pode aumentar a chance de propagação de fogo, né? Esse daqui se chama sob pressão, como por exemplo o ar comprimido, né, que também, se for mal manuseado, ele também pode explodir, né? Materiais corrosivos, esse aqui a gente vê bastante, né, em plaquinhas de caminhão, né, como por exemplo ácido sulfúrico, que se cai em contato com a pele, vai causar ali uma lesão instantânea. Produtos tóxicos, né, desde pequena a gente sempre vê esse desenho dessa caveirinha, né, relacionada a veneno e coisas do tipo, são riscos tóxicos, tá? Riscos químicos do tipo tóxico. Essa plaquinha aqui significa atenção, né? Então, é um produto ali que você precisa manusear com atenção, caso contrário, pode causar mal para a sua saúde. Essa plaquinha aqui significa dano à saúde, né? Então, algum material, algum produto ali que pode, de alguma forma, causar mal para a sua saúde, que nem eu, por exemplo, eu trabalho no laboratório, né, lá na USP, e tem um produto que a gente usa lá que se chama DAB, né? Que se uma gotícula desse produto entra em contato com alguma mucosa do meu corpo, né? Seja a mucosa do olho, a mucosa do nariz, né? A chance de me desenvolver um câncer é de 90%, né? Então, é complicado, né? A gente precisa manusear esse tipo de material com extremo cuidado. Essa plaquinha aqui significa que pode causar dano ao meio ambiente. Então, por exemplo, pode ser um solvente, alguma coisa do tipo, que se entra em contato com a natureza, vai causar um mal extremo, né? Então, não faz mal somente para o ser humano, mas também para a vegetação que está em volta, para os animais que vivem ali, né? E, obviamente, para o ser humano, tá? Então, essas são as plaquinhas aí que a gente mais vê com frequência, né, e que é importante a gente conhecer um pouquinho mais cada uma delas. Depois a gente entra no risco biológico, né, que acho que o risco biológico aí é o que mais pega para o pessoal que vai trabalhar com instrumentação cirúrgica, né, no caso de vocês. Existem 4 tipos de risco biológico. É de extrema importância que vocês tenham conhecimento desses 4 tipos, ok? E para que esses riscos sejam classificados dentre estes 4, alguns critérios são seguidos, né? Então, quais são esses critérios? A patogenicidade para o homem, né? O quanto aquele agente pode fazer mal, o quanto aquele agente pode te fazer algum tipo de mal para a sua saúde, se ele é fraco, se ele é médio, se ele é forte, né? Então, a patogenicidade, ela é de extrema importância. A virulência, ela tem a ver com a letalidade. O quanto aquele agente, aquele micro-organismo pode levar a pessoa à morte. Então, isso também é levado em consideração. Se existem medidas profiláticas existentes ou não, o que são essas medidas profiláticas? São formas de se evitar a contaminação por esse agente, né? Então, como que a gente consegue atenuar o contágio? Se existem campanhas de vacinação, né, presentes. Então, formas de se evitar a contaminação por esse agente. São avaliados também os modos de transmissão, né? Então, esse micro-organismo, ele é transmitido pelo ar, pelos alimentos, ele precisa de um mosquito para poder fazer essa transmissão, ele é transmitido pelo sangue, né?
Então, tudo isso também é levado em consideração. Se tem tratamento ou não, né, que seria essa disponibilidade de tratamento, né? E a endemicidade. A endemicidade tem a ver com regiões, né? Então, algumas regiões, algumas doenças são mais frequentes, outras regiões, outras doenças são mais frequentes, né? Então, a endemicidade, a região de onde foi encontrado aquele agente também é levada em consideração, ok? Então, agora a gente vai conhecer os 4 tipos de riscos, né? A classe de risco do tipo 1, de risco biológico, ela é classificada da seguinte forma. Então, a gente tem o risco individual ou em comunidade, ele é muito baixo ou ausente. São agentes biológicos com baixíssima, né, baixa probabilidade de causar infecções no homem ou em animais. Então, a gente vê isso até em Danone, né, em coisas do tipo. Por exemplo, os bacilos Dan regulares, né, que são famosos aí no comercial da Activia, os lactobacilos vivos, né, famosos no comercial do Yakult. Então, são micro-organismos, né, que dificilmente vão causar algum mal para o ser humano, seja o ser humano individual ou em comunidade, ok? Então, são classes de risco baixa. Na classe de risco tipo 2, o risco individual é moderado e o risco em comunidade é baixo. São agentes biológicos que podem provocar infecções, porém, existem medidas de profilaxia e de tratamento eficientes, deixando o risco de propagação limitado. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei a fotinha do Schistosoma mansoni, né, o vermezinho aí famoso por causar a barriga d'água, ou também conhecido como a doença do caramujo, né? Então, é um tipo de risco que existe medidas profiláticas, né, que no caso seria aí um saneamento básico adequado naquela região, e que se caso a pessoa ainda assim é contaminada, existe aí o tratamento com medicamento, ou em casos mais graves aí um tratamento cirúrgico. Mas existe, né? Então, existe a forma de profilaxia, a forma de se evitar, e caso a pessoa seja contaminada, existe a forma de tratamento, né? Então, eu falei sobre o saneamento básico, aqui eu coloquei só para a gente poder exemplificar, tá? Não precisa de vocês decorarem nada disso. Aqui a gente pegou uma pessoa contaminada, por exemplo, né? Provavelmente ela não tem saneamento básico ali na onde ela mora, e ela vai acabar eliminando fezes que estão contaminadas, né, pelo bichinho, né, pelos vermes. Esses vermes, então, eles caem aí na água, tem a sua fase, né, de maturação, procuram, né, um hospedeiro, um caramujo, para ele poder se transformar, né, no bichinho adulto, né, que é chamada de cercária, e outra pessoa que está ali nadando, por exemplo, naquele local contaminado, ele pode ser, então, ser contaminado por esse bicho, né, por essa cercária, digamos assim. E dá início, então, né, a um novo ciclo. Então, se a gente tem um saneamento básico adequado, dificilmente isso daqui iria acontecer. Mas, como eu falei, se caso acontece, a pessoa tem tratamento específico para isso. Então, isso é classificado do tipo 2. No risco tipo 3, o risco individual é alto e em comunidade é moderado. O patógeno ele pode provocar graves infecções tanto no homem quanto em animais e elas podem ser potencialmente letais, né? Então ali vocês já conseguem ver que a virulência nesse caso ela já é bem alta. Possui capacidade de transmissão por via respiratória, né? Podem se propagar de indivíduo para indivíduo, porém apresenta medidas de profilaxia ou de tratamento já usuais. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei o vírus HIV, né? Que a gente sabe aí que na década de 80 esse vírus levou muitas pessoas, né, embora, e que hoje em dia a gente sabe que existem formas de se evitar a contaminação. Né? Então, existem medidas de profilaxia, né? Por exemplo, ao fazer alguma relação sexual, né, fazer o uso de preservativo, for fazer alguma transfusão de sangue, alguma tatuagem, alguma coisa que seja, que vá perfurar, né, o seu corpo, que esteja esterilizado, né, e, né, também caso a pessoa contraia esse tipo de vírus,
ela tem aí um acompanhamento médico aí pelo resto da vida, ela toma coquetel, coisas do tipo, e pode aí fazer o tratamento, mas não é uma regra, tá? Então desculpa, ela pode ter uma medida profilática ou então um tratamento já usual, tá? Aí eu pergunto, desculpa, depois eu vou fazer a perguntinha para vocês, vou falar do tipo, da classe de risco tipo 4 primeiro. A classe de risco do tipo 4, o risco individual e coletivo é elevado. Então, a gente já vê aí que é um tipo de risco bem grave. São agentes biológicos altamente patogênicos, de fácil propagação, grande poder de transmissão por via respiratória, sem medidas profiláticas ou de tratamento existentes, né? Então, aqui, por exemplo, a gente colocou o vírus Ebola, né, que ele é um vírus mais comum nas regiões da África, né, mais especificamente lá na República do Congo. E, resumindo muito a história, tudo começou lá com a contaminação de um morcego, né, que acabou contaminando outros animais. O homem come, o homem, na maioria das vezes, vive de caça, né, nessas regiões mais afastadas aí, e acaba sendo contaminado. Esse é um tipo de vírus que não tem tratamento, né? Então, a classe 4 de risco são doenças que são altamente dependentes da ciência, né, para se buscar tratamento. Então, até hoje, a gente ainda não conseguiu um tratamento eficaz para o vírus Ebola. O que são tratados? São tratados os sintomas, mas não a eliminação do vírus, né? Então, a pessoa apresenta febre, apresenta dores de cabeça, dores musculares, pode apresentar sangramento, né, dores no peito, dores na garganta. O vírus pode se multiplicar, né, por vários órgãos. Então, assim, é feito um acompanhamento médico, né, um tratamento ali dos sintomas, mas do vírus em si ainda não tem um tratamento, tá? Então, ele é bem grave, é mortal, e é por isso que é classificado classe de risco do tipo 4, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, né, me escrevam aí no chat. Vocês acham que o nosso Covid aí, que está convivendo com a gente, seria classe 3 ou seria classe 4? O que vocês acham? Manda aí para mim no chat. Elaine acha que é 4, Tavinha acha que é 3, a Miriam 3, o Léo 4, 3, 4, 3, 4. Então, gente, segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde, né, o COVID, ele é classificado como tipo 3. Não temos tratamento ainda, se Deus quiser, logo, logo sai, né, mas tem como a gente evitar ser contaminado, né, então nós temos medidas profiláticas eficientes, tá, então o nosso COVID, ele é classificado como um risco tipo 3. Então, o isolamento social, o uso de máscaras, né, evitar ficar muito perto das pessoas, isso ajuda, né? Então, são medidas que a gente pode tomar para evitar a contaminação, tá bom? Então, classe de risco tipo 3. O risco biológico, então, seria a possibilidade de contato entre o trabalhador e um ou mais agentes biológicos potencialmente patogênicos, né? Uma substância patogênica, ela pode provocar direta ou indiretamente uma doença. Então, esses agentes biológicos podem ser micro-organismos, produtos do metabolismo, substâncias liberadas por seres vivos que vão desencadear reações alérgicas no organismo humano, né? Então, para a gente conseguir exemplificar, né? Temos aí os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos, mas também aquelas substâncias que é liberada pelos seres vivos, né? Então, nós temos aí o sangue, as secreções, né? Os excrementos. Peraí, que tem uma pessoa tentando entrar. Então, nós temos aí o sangue, as secreções, os excrementos, né? A urina, as fezes, e também as biópsias. Né? Então, quando faço uma biópsia de uma pessoa viva, ou então a biópsia até de uma pessoa morta, como por exemplo numa necrópsia, aquele micro-organismo ele ainda pode estar vivo, né? Então é por isso a gente precisa ter extremo cuidado ao fazer esse tipo de procedimento.
As vias de infecção, nós temos a via respiratória, né, como, por exemplo, a gente ser contaminado por aerosóis, por gotículas, né, então pode entrar por via respiratória. A via percutânea, né, que seria a pele, então a pessoa pode apresentar machucadinhos na pele, né, escoriações ali na pele que vão facilitar a entrada de micro-organismos, ou então a perfuração por alguma agulha, por alguma vidraria contaminada e também afetar a pele dessa pessoa, digamos assim. A via ocular, né? Então a gente pode ter também contato com gotículas, com aerosóis, a mão, né? A gente fica coçando o olho. Então, tanto é que agora na pandemia a gente vê falar muito sobre isso, né? Para não ficar coçando os olhos. A sua mão ela pode estar contaminada e você leva esses micro-organismos para o seu olho. E a via oral também, né, é uma via de contaminação. Então, a gente pode ingerir um alimento contaminado, o hábito de fumar, né? Então, assim, não só o malefício do cigarro, né? Mas o ato de você pegar a sua mão contaminada, segurar o cigarro e colocar na boca, você também está levando micro-organismos aí que podem te causar uma infecção, tá bom? Então, essas são as principais vias de infecção. Um outro risco que a gente tem presente aí é o risco ergonômico, né? Ele é representado pela cor amarela. O risco ergonômico, ele possui uma vertente física, biomecânica, e outra vertente, que é a vertente psicológica, né? Então, a vertente física, biomecânica, ela está relacionada com a DORT, que são os distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. E a vertente psicológica, ela está relacionada com a síndrome de burnout, né? Essa síndrome, esse termo é em inglês, né, que significa esgotamento mental. Nós vamos falar sobre essas duas vertentes aí no próximo slide. Uma pode levar a outra, né? Então, a DORT, né, os distúrbios relacionados ao trabalho e o esgotamento mental, são duas formas aí de risco ergonômico que estão interrelacionadas, né? Uma pode levar à outra. Então, agora vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre a DORT, né? Sobre esses distúrbios eu tô falando moleculares, né, gente? É musculares, desculpa. Sobre os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, tá? Então, são distúrbios, dores, síndromes que iniciaram dentro do ambiente de trabalho, né? Então, pode causar aí um trabalho repetitivo, né? Como a LER, vocês já devem ter ouvido falar sobre lesão por esforço repetitivo, que nem aqui no filme do Charlie Chaplin, né? O Tempos Modernos, ele fica ali o dia inteiro fazendo a mesma função, né? E isso pode levar a lesões, principalmente, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a síndrome do túnel do carpo, né? Onde todas as estruturas que estão aqui nessa região acabam sendo afetadas, fica inflamado, causa dor, perda de função. Então, tudo isso pode estar relacionado aí com esse trabalho repetitivo. Pode causar também hérnias de disco, como, por exemplo, levantar e carregar peso, né? Fazer o levantamento de coisas pesadas de forma errada, né? A gente sabe que existe uma forma correta de você levantar um peso. Nunca manter as pernas estendidas, né? O ideal é que você flexione as pernas para você poder levantar um peso e assim diminuir a carga imposta diretamente na sua coluna. A nossa postura também é muito importante, né, no ambiente de trabalho. E a inadequação do mobiliário, né? Então, aqui para vocês verem, eu coloquei a imagem dessa moça, né? Só de bater o olho, a gente já consegue ver que a tela do computador dela está muito baixa, né, para a altura dela. Talvez a Maria Eduarda teve que fazer a cirurgia. Dói muito, gente. É uma coisa que incomoda bastante. Inclusive, o meu marido está com esse problema agora, né? Ele trocou de serviço faz pouco tempo. E ele veio reclamando para mim, né, que a mão dele estava formigando, formigando, formigando. E eu falei para ele, vai no médico, que isso aí é LER, certeza. Aí ele foi ver e realmente ele também estava com essa síndrome do túnel do carpo, estava tudo inflamado, e ele vai ter que fazer a cirurgia, Duda. Posso te chamar de Duda? Eu tenho mania de chamar a galera por apelido, tá, gente? Vocês me perdoem aí. E sim, realmente, é muito doloroso. Então, aqui, que nem eu estava falando da mocinha aqui da foto, né? Só de bater o olho, a gente vê que a mesa dela aparentemente está mais baixa do que a altura dela,
Então, talvez teria como a gente regular a cadeira, aumentar aqui, colocar uns livros para tentar manter o computador na altura dos olhos dela, né? Então, são adequações que dá para ser feita no mobiliário para a gente evitar o surgimento dessas dores, né? Em relação à parte psicológica, a gente pode falar um pouco mais sobre a síndrome de burnout, né? Então, imaginem aí um profissional que tem aquela dedicação exagerada, né? Aquele anseio pelo sucesso profissional, aquela coisa de querer subir na vida a todo custo, mas aquela pessoa tenta e não consegue, né? Então, aquele anseio, né, pelo sucesso profissional acaba se transformando em frustração, em um profissional desmotivado. Vocês lembram na aula de sábado passado que eu falei que o ideal é que aquela pessoa não fique desmotivada, né? O profissional desmotivado é aquele profissional que não vai para frente, que pode acabar adoecendo, né? Então, isso tem muito a ver com a síndrome de burnout. Então, alguns exemplos, né? A pessoa trabalha e não é reconhecida, né, pelos seus superiores. Ela começa a ter um descaso com as suas necessidades pessoais, né? Então, ela deixa de dormir, ela deixa de comer, ela deixa a diversão de lado só para focar no trabalho, né? Então, a gente precisa, né, dessas coisas, a gente precisa desligar um pouco a nossa cabeça do trabalho para a gente manter a nossa saúde mental viva, né? Saudável. As cobranças excessivas no ambiente de trabalho, fatores estressantes, lidar com clientes, com familiares, né? Quem aí, não sei se alguém já trabalhou aí com telemarketing, sabe tanto que é estressante lidar com pessoas, né? Então, são fatores extremamente estressantes. A pressão pela alta produtividade, então você tem que produzir a todo custo, independente se você está doente, se você está com algum problema familiar, né? Então, o negócio é você produzir, né? E que não se importa com o restante. Isso é completamente errado, né? A gente somos todos seres humanos, né? E todo mundo tem problema. Então, principalmente aí nossos empregadores precisam entender que precisam ser um pouco mais resilientes, né? Digamos assim. Precisam entender que a gente também tem problemas e nem sempre a gente vai estar bem. A dificuldade financeira também é um problema que afeta muito o psicológico das pessoas, né? Então a gente não sabe se a gente vai conseguir dinheiro, muitas famílias não sabem se vão conseguir trazer alimento para casa. Então, tudo isso, gente, imaginem todas essas fases, digamos assim, atuando de forma conjunta. Então, a pessoa, com certeza, ela chega num esgotamento mental, né? Manda um eu aí no chat, quem se identifica com algum desses fatores, né? Eu me identifico super, né? Por exemplo, eu faço doutorado lá na USP, né? E a pressão pela alta produtividade é surreal, né? Então, assim, lá a gente é obrigado praticamente a produzir artigos científicos, né? A gente precisa aprender a escrever em inglês, a falar inglês, a mandar para as revistas. Às vezes você trabalha, você manda para a revista e eles falam, não vai ser hoje. E aí você não publica, o seu trabalho não vale de nada, né? Então, é complicado, a alta produtividade ela é um fator que me estressa bastante. O Tavinho morou no Japão e lá o trabalho é muito puxado, caraca, eu imagino. Então, assim, são coisas que aos poucos, né, imagina, a gente trabalha a vida inteira e isso às vezes acaba causando aí uma certa frustração para nós. E tudo isso em conjunto, aquela pessoa que já não tem mais saúde mental, provavelmente ela já se enquadra como síndrome de burnout, tá bom? Ideal aí seria procurar um psicólogo, né, para poder estar conversando melhor sobre o assunto e tentar manter a nossa saúde mental, tentar mantê-la saudável, né, fazer coisas que a gente gosta, não focar só em trabalho, né, então tudo isso são coisas bem importantes. A ansiedade, a depressão e a exaustão também, elas estão extremamente íntimas com a síndrome de burnout, né? Sua mãe voltou e foi para um psiquiatra. Realmente é muito complicado. E a ajuda profissional, ela é extremamente necessária quando a gente já se encontra nesse caminho aí da síndrome de burnout, né? Então é isso, gente. Vamos tentar manter a nossa saúde mental cada vez mais, tentar mantê-la mais saudável, né?
Não ficar focando só em trabalho, porque a gente sabe que principalmente no Brasil, né, a gente sabe que as coisas são bem difíceis, e a gente precisa ter aí os nossos momentos de lazer, nossos momentos de diversão, para manter nossa saúde mental saudável. Bom, um outro tipo de risco, né, que existe é o risco de acidentes, ou também chamado de risco mecânico, né, como eu falei no começo da aula, eu prefiro falar risco de acidentes, né, porque já fica mais fácil de imaginar. Esse risco, ele é caracterizado pela cor azul, tá bom? Então, por isso que eu coloquei os slides aí na cor azul. Então, risco de acidente é qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo, né? E possa afetar a sua integridade, seu bem-estar físico, sua moral, né? Então, por exemplo, máquinas e equipamentos sem proteção, a falta de manutenção de equipamentos, né? De coisas que existem, né, no nosso ambiente de trabalho, a probabilidade de incêndio, de explosão, um arranjo físico inadequado que pode causar quedas naquele setor, armazenamento inadequado, vazamentos, né, de líquidos, de produtos químicos, por exemplo, a imprudência, a negligência do trabalhador, né, então muitas vezes a gente vê que o cara sabe que está errado, mas está fazendo errado e isso pode causar um acidente, né. Então, o risco de acidente seria uma combinação com todos os demais riscos que a gente já vem falando, né? Então, um exemplo, uma pessoa que, jogando como exemplo a síndrome de burnout, né? Uma pessoa aí que está deixando de dormir para trabalhar. Ela vai para o trabalho já sonolenta, então a chance dela ficar presa em alguma máquina, alguma coisa do tipo, pode causar aí um acidente, né? Um derrubamento de produto químico, né? Lá do risco químico, também pode causar um acidente. Então, nada mais é do que a combinação com todos os demais riscos que a gente já falou, né? Ao ocorrer, então, qualquer tipo de acidente, é primordial a comunicação sobre o ocorrido com a chefia responsável. Então, é extremamente importante que qualquer acidente que aconteceu seja notificado, né? Então, aqui eu coloquei algumas imagens, né? Às vezes a gente vê muitos casos aí na internet, né, de pessoas que ficaram com os braços presos, né, nessas máquinas, e que é muito triste, pode levar até a morte. A perfuração por alguma agulha contaminada, alguma coisa do tipo, né? Sempre importante aí para a gente que vai trabalhar com material perfuro-cortante, nunca reencapar as agulhas, né? E descartar no local correto. Já já a gente vai falar sobre essa parte de descarte, né? De material. Ficar atento, né? Aos avisos, né? Então, aqui estava o aviso de cuidado, né? O chão tá escorregadio, aí o bonitinho vai lá e passou, então ele sofreu uma queda, né? Então, a gente precisa ficar atento e olha o que esse cidadão está fazendo, né? Então, ele está mexendo com faísca próximo a algum produto aqui que está comprimido, né? Nesses bastões aqui, nesses galões, eu não sei, né? Que produto que é, mas a chance de causar um acidente é de extremamente grande, fora que ele não está usando nenhum equipamento de proteção, né? Então, às vezes, a gente sabe que pode ser ali uma imprudência do trabalhador, né? A gente sabe que alguns imprevistos não são tão imprevisíveis assim, né? Então, olha aqui, esse cidadão subiu na cadeira de rodinha, colocou uma caixa para tentar pegar a outra caixa que estava aqui em cima, né? Então, assim, a gente sabe que vai dar ruim, né? Então, às vezes, algumas coisas a gente consegue evitar. Falando, então, sobre os equipamentos de proteção, né? A gente pode falar sobre os EPIs, né? E os EPCs. EPI é o equipamento de proteção individual e EPC é o equipamento de proteção coletiva, né? Quem regulamenta o uso, né, a melhor forma de usar os equipamentos de proteção é a norma regulamentadora número 6, né, também conhecida como NR6. Então, ela fala, eu dei uma resumida, né, em tudo que ela fala, e temos aí alguns tópicos importantes para a gente discutir. Então, equipamentos de proteção são dispositivos contra um ou mais riscos
que possam ocorrer simultaneamente dentro do ambiente de trabalho. Todo EPI ou EPC precisa ter um certificado de autenticação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, lá, antes do empregador comprar aquele material e entregar na sua mão, ele já precisa estar com um certificadinho de autenticação comprovando de que o produto está em condições adequadas para ser usado, para ser usado, né? O empregador, ele deve fornecer o equipamento de proteção de forma gratuita para o trabalhador, né? Então, o trabalhador não tem que tirar dinheiro nenhum do bolso para ter esse tipo de equipamento. E o empregador tem que oferecer o treinamento adequado, né? Para que aquela pessoa que vai usar o equipamento saiba como usá-lo de forma correta, né? Então, o treinamento ele tem que ser oferecido. O empregador também é responsável por fazer a higienização e a manutenção periódica, né? Então, esses equipamentos, eles, alguma época do ano, né, eles são coletados para poder fazer a higienização, fazer a manutenção e voltar para a mão do trabalhador, né? É claro que a pessoa, ela precisa também ter zelo, né, cuidar daquele material, mas a higienização programada é feita, né, pelo empregador. Ele tem que garantir isso para o trabalhador. E o empregador também tem que exigir que o empregado use, né? Não adianta nada você oferecer equipamento de proteção e a pessoa não querer usar porque não quer, né? Então, isso não existe. Para um ambiente de trabalho funcionar de forma correta, todo mundo tem que estar usando o equipamento de forma correta. Já o trabalhador, né, ele deve fazer o uso, né, dos EPIs, dos EPCs de forma correta, zelar pela sua conservação, né, ter cuidado com aquilo que te foi oferecido para te proteger. Se for observado que o equipamento não está funcionando da melhor forma possível, você tem que comunicar ao seu empregador o mais rápido para que ele efetue a troca daquele produto. Você não deve, não pode ficar usando um EPI, por exemplo, que não esteja funcionando de forma correta, tá bom? Então, se você viu que deu algum problema, notifica para que esse produto seja trocado o quanto antes. Aqui eu coloquei algumas imagens, né, principalmente vocês que vão trabalhar em centro cirúrgico, né, coisas do tipo. A NR6, ela fala muito sobre a vestimenta, né, então aqui o uso de sapato fechado com sapato aberto, né, então o ideal é que o sapato seja sempre fechado, né, sapatilha também é considerado sapato aberto, tem muita mulher que vai, por exemplo, eu trabalho lá na USP, né, em laboratório de anatomia, tem muito aluno que vai de sapatilha, né? Tem muita gente que vai de sapatilha. O ideal é que não se vá de sapatilha, coloque um tênis, né, um sapatinho fechado, para evitar que pingue, né, que caia alguma coisa aí na sua pele, né? O uso de bermudas também não é adequado, né? O ideal é que se use uma calça comprida, de preferência jeans, né? Porque o jeans, o tecido do jeans, ele é um pouco mais grosso, então dificulta mais a entrada de algum tipo de micro-organismo na sua pele. O uso de camisas, né? O ideal seria aí uma camisa polo, uma camisa de manguinha, né? E não uma camisa cavada também, né? Para diminuir a área de contato. Jaleco somente no local, né? Somente para atender o seu paciente, para fazer a sua cirurgia, para manipular algum órgão, alguma substância, né? Química, alguma coisa ali, para te proteger, né? Então, eu já vi várias campanhas, né? Que o jaleco não está na moda. A gente vê muita gente usando jaleco, usando pijama cirúrgico fora do ambiente próprio para isso, né? Que nem lá na USP, eu fico pé da vida, porque tem muito profissional que sai lá do centro cirúrgico e vai na cantina tomar café com a roupa, né? Então, isso é extremamente perigoso, principalmente para as pessoas que não têm nada a ver com isso, né? Para o pessoal que está ali em volta e pode acabar sendo contaminado dessa forma. Aqui eu coloquei alguns tipos de luvas, né, para vocês já irem conhecendo. Então, a gente tem luva em pó, né, aquela luva de látex que tem aquele pozinho dentro. Algumas pessoas são alérgicas, né, e aí, como forma de substituição, a gente pode ter a luva nitrílica, em que ela não tem esse pozinho, né, eu mesma prefiro usar essa. Tem até uma aqui, né, daqui do lado, que eu sempre uso para fazer as coisas. A luva de borracha também é bastante utilizada, né, em alguns procedimentos.
E a luva estéreo, né? Acredito que vocês que vão trabalhar com instrumentação cirúrgica, vocês vão ter muito contato com a luva estéreo. Chata, difícil de colocar, mas extremamente necessária, tá? Creio que mais para frente vocês vão aprender melhor a manipular esse tipo de luva. A touca, né? Ela precisa cobrir, né, a orelha de forma completa, evitar, né, pedaços de cabelo saindo, né? Aqui tem um pouquinho, talvez até dá para conseguir ajustar, mas que nem essa moça que está usando, né? Mais da metade da orelha está para fora, tem bastante cabelo visível, né? Então, o ideal é que tampe completamente a orelha, desculpa, que tampe completamente a orelha e que esse cabelo fique preso dentro da touca, né? E agora, né, principalmente agora durante a pandemia, né, a gente vê aí o uso da máscara. Esse uso precisa ser feito de forma correta, senão de nada está adiantando. Então, a máscara, ela tem que tampar, né, o nariz e a boca, né? Não é legal a gente ficar deixando a máscara aqui, né, embaixo do pescoço, porque imaginem, todo o micro-organismo que fica acumulado aqui nas dobrinhas do nosso pescoço, a gente coloca a máscara aqui, depois que a gente volta ela para o lugar, a gente está jogando esses micro-organismos nas nossas principais vias de contaminação, né? Pela via nasal, pela via oral, então a gente joga esses micro-organismos, né, no nosso rosto, então isso também não é legal. A máscara, ela tem que ficar firme no rosto, então não adianta nada uma máscara bamba, né? Ela não vai proteger em nada se ela tiver bamba. E também para não tocar na parte da frente da máscara, né? O ideal é que ela seja tirada pelos lados, né? Pelos elásticos. Então, o uso da máscara aí, extremamente necessário. O Jorge fez uma pergunta aqui, né? Todos que estão participando do curso já está ou é atuante na área da saúde? Aí vocês mandam aí a respostinha para o Jorge para a gente conhecer melhor a nossa turma. Falando então sobre os EPIs, né, sobre os equipamentos de proteção individual, é importante então que a gente conheça esses materiais, né? Então a gente já falou aí do jaleco, né, ou do avental, já falamos sobre a máscara, sobre as luvas, temos também os óculos de segurança, respiradores, protetor auricular, touca, gorro, o dosímetro para radiação, né? Protetores para membros inferiores, botas, tudo isso são equipamentos de proteção individual. Então, é tudo aquilo que cabe no nosso corpo, né? Que a gente vai usar, que a gente vai vestir, né? Entra como se fosse uma vestimenta. Para vocês que vão trabalhar, né, por exemplo, num centro cirúrgico, existe aí o vestuário cirúrgico, né? Então, todos os indivíduos que entram no conjunto da sala cirúrgica devem estar apropriadamente vestidos, independente de participar ou não da cirurgia, né? Então, eles indicam aí o uso de gorro, de máscara, de luvas, né? O pijama cirúrgico, o propé, né? Como se fosse uma dupla proteção aí para o seu calçado que já vai ser fechado. Então, também impede a entrada de micro-organismos. Então, essas vestimentas aí, elas já são bem, digamos que fixas, né, a respeito do vestuário cirúrgico. Falando, então, sobre os EPCs, né, EPC é o equipamento de proteção coletiva, né. Então, por exemplo, a gente tem as autoclaves, né, para fazer esterilização de material, o chuveiro de emergência, também conhecido como lava-olhos, que é esse daqui, né? Então, se cai alguma coisa no seu olho, você corre aqui para você tentar enxaguar. A sinalização, né? Então, placas, faixas, avisos, os cones, né? Então, tudo isso entra como formas de se evitar acidentes, né? Então, você lê ali a placa, você sabe que o trecho está em obra, você reduz a velocidade. Você olha a placa de piso molhado, você já fala e tenta andar mais devagar, né? Então, são formas de se evitar acidentes, né? Então, aqui tem o chuveirinho, né, de caso de incêndio, né, detector de fumaça, né? Também entra ali como um EPC. Daqui a pouco eu volto nele, porque eu vou jogar uma questão aí para vocês. Então, aqui nessa imagem eu coloquei, né, a autoclave, né, fazendo a esterilização dos materiais, a caixinha do tipo Descarpax, né, para poder fazer o descarte de material perfuro-cortante, né, a Descarpax é a mais famosa, a plaquinha de piso molhado, as várias placas
né? Use óculos de proteção, não suba, entrada permitida somente para funcionários, área restrita, né? Então, tudo isso são avisos para você não invadir, né? Tipo, se está pedindo para você usar um óculos, use o óculos, né? Então, coisas do tipo. E essa daqui seria a capela, né? Então, tudo que for, por exemplo, material químico, né? Você pode manipular aqui dentro sem que entre em contato direto com quem está fazendo a análise, por exemplo, né? Então, a pessoa já está toda paramentada e a capela ainda oferece uma proteção, né? Uma camada aqui de vidro para evitar o contato direto daquele micro-organismo, daquele agente com a pessoa. Eu pergunto para vocês, vocês consideram o extintor de incêndio como um EPC, né, um equipamento de proteção coletiva ou não? Manda para mim aqui no chat para a gente discutir. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Todo mundo considera sim? Isso tem muita discussão aí quando o assunto é biossegurança, né? Tem bastante pessoas que trabalham com biossegurança, né, que escrevem sobre a biossegurança, tem bastante briga sobre isso para falar se é ou se não é, né? Nos últimos textos que eu andei lendo, ainda era considerado como não sendo um EPC, né? Por quê? O extintor de incêndio, ele entraria como uma medida de correção e não uma medida de proteção, entendeu? Então, o extintor de incêndio, ele só vai ser usado depois que o incêndio, né, já teria começado. Então, ele entraria como um equipamento de correção, né, para apagar o incêndio, né? O detectorzinho aqui de fumaça, ele atua, ele é considerado um equipamento de proteção, ao contrário do extintor. Por quê? Não necessariamente está pegando fogo. Às vezes é um engraçadinho que colocou ali o fogo perto do sensor, ou então a pessoa fumou ali perto e ele detecta a fumaça. Então, não necessariamente ocorreu um acidente para ele entrar e funcionar, entendeu? Então, ele pode ser considerado uma proteção, mas o extintor de incêndio entra como uma medida de correção, tá bom? Mas é sempre legal a gente ler coisas sobre a biossegurança, sobre coisas do tipo, porque essas nomenclaturas elas podem ir mudando conforme o tempo, né? Então, nos últimos artigos, textos que eu li, ele ainda não era considerado um EPC. Pode ser que isso mude daqui para frente. Então, assim, caso vocês forem prestar algum concurso, alguma coisa do tipo mais para frente, é ideal que vocês deem uma lidinha aí para ver o que a legislação atual anda falando, tá bom? Agora, um outro assunto importante para a gente tratar é sobre sobre o mapa de riscos, né? O que é isso? O mapa de risco ele serve para conscientizar e informar os trabalhadores através da fácil visualização dos riscos que podem existir ali na empresa, né? Então, ele vai reunir informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho e na empresa, né? Estimular a participação dos trabalhadores a contribuírem nas atividades de prevenção, né? Então, o trabalhador ele pode ajudar na construção do mapa de risco, e quem elabora esse mapa de risco é a CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Provavelmente vocês já ouviram falar da CIPA, né? Então, os trabalhadores, né, de cada setor pode contribuir com informações, né, junto com a CIPA, para poder falar, no meu setor o risco maior é biológico, no meu setor o risco maior é ergonômico, né? Então, ali em conjunto, eles conseguem construir um mapa de riscos para ser colocado, então, naquela empresa. Como eu falei para vocês, né, venho falando para vocês desde o começo da aula, cada tipo de risco tem uma cor, né? Então, risco físico, ele é cor verde, né? Risco químico, cor vermelha, biológico, cor marrom, ergonômico, cor amarela e de acidentes, cor azul, né? E dependendo, então, do tamanho da bolinha, né? Isso é a proporção do risco. Dependendo do tamanho da bolinha, a gente pode ter um risco elevado, um risco médio, um risco pequeno, tá? Quem elabora isso é a NR 26, né? A norma regulamentadora número 26.
ela que regulamenta e estabelece sobre as cores e as sinalizações referentes ao mapa de risco. Então, a gente não pode colocar uma bolinha rosa porque é bonitinho. Não, né? Essas cores, elas já estão padronizadas aí perante a legislação, tá bom? Então, aqui eu coloquei um mapa de risco de algum setor aí, né? Temos recepção, telemarketing, TI, né? E o funcionário, só de bater o olho, ele já consegue facilmente identificar quais os locais mais perigosos dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Então, o pessoal aqui, diretoria, telemarketing, TI, né, tem um risco maior aí de sofrer com algum problema ergonômico. No banheiro, banheiro sempre a gente vai ter uma chance de contaminação por risco biológico, né? Então, é muito importante a gente tomar cuidado em banheiros, coisas do tipo, né? Aqui na etapa, no setor de produção, a gente pode ter risco físico, risco de acidente, né? Ou risco mecânico, risco químico, risco ergonômico, né? Então, assim, só de bater o olho, a gente já consegue observar quais riscos e qual o tamanho desses riscos presentes em cada setor, né? Aqui eu coloquei um mapa de riscos de um hospital, né? Então, temos aqui uma sala de recuperação, um vestiário, uma sala de limpeza, né? Sala de pré-operatório. E aqui, né, sala de esterilização, a sala de cirurgia. Então, a gente vê aqui, por exemplo, na sala de cirurgia, uma bolinha bem maior na cor marrom, né? Então, isso significaria que o quê, né? Um maior risco de contaminação por um agente biológico, né? Aqui, meio termo, a gente tem um risco ergonômico, né? Então, vamos pensar aí no posicionamento dos cirurgiões, da equipe que está em volta. Às vezes a pessoa precisa ficar muito tempo ali mexendo, né, no corpo do paciente. Então, a chance de você ter algum risco, alguma dor relacionada aí à posição que você ficou para cuidar daquele paciente, pode entrar aqui como risco ergonômico. Risco químico, dependendo se você vai usar algum produto químico ou não, né, para esterilizar a sala, para limpar depois, alguma coisa do tipo. E o risco de acidentes, né? A gente pode aí se cortar com algum bisturi, alguma tesoura, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, só de bater o olho, a gente já consegue identificar os principais riscos em que a gente está sujeito, né, a ser contaminado. O mapa de risco, ele é um assunto frequentemente abordado em questão de concurso público, né? Então, sempre que vocês forem prestar um concurso que tenha a matéria de biossegurança, é extremamente importante que vocês lembrem de estudar o mapa de riscos, né? Relembrar ali as cores, o tamanho das bolinhas, né? Então, aqui eu peguei umas questões, né? São poucas, só para a gente poder discutir em cima, né? Então, aqui, o Ministério do Trabalho classifica os riscos conforme sua natureza, né? Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Estes são identificados por cores. Acerca do assunto exposto, é correto afirmar que a sinalização de cor, né? Então, a gente tem aqui, o verde corresponde ao risco biológico, né? Então, a gente já sabe que não, né? Amarela corresponde ao risco físico, vermelho corresponde ao risco químico, marrom corresponde ao risco de acidentes. Então, a gente pega ali aquela tabelinha que a gente já deu uma olhada e vê, né, que aqui o que mais tá batendo seria o quê? O vermelho corresponder ao risco químico, né? Muitas pessoas confundem o verde com o biológico, né? Já de cara você já pensa verde, biologia, né? A mata, aquela coisa ali, né? Então, muitas pessoas confundem o verde com risco biológico, tá? Então, esse não é o correto, né? A cor verde, ela representa risco físico e o biológico é representado pela cor marrom, tá? Então, nessa questão, a resposta correta seria vermelho, correspondendo ao risco químico. Uma outra questão aqui, né, que essa pode ser considerada até uma pegadinha se a pessoa não estudou, né? Se a pessoa estudou e entendeu o significado de cada cor, ela consegue responder tranquilamente, né? Então, um trabalhador observou o mapa de risco do seu setor com um círculo pequeno amarelo, um círculo médio azul e um círculo vermelho grande. Isso significa que no setor deste trabalhador, né, então a gente tem aqui um círculo pequeno amarelo, um círculo médio azul e um círculo vermelho grande.
a gente já viu que na questão anterior, né, o vermelho tem a ver com risco químico, né? Então a gente já sabe aí que tem risco químico envolvido no meio. A primeira alternativa fala: o risco ao agente ergonômico é leve, o risco de acidentes é moderado e o risco químico é elevado, né? Então, aqui, só de bater o olho, a gente já consegue ver, né? O risco químico, que é a cor vermelha, ele é elevado. Então, a questão correta seria essa, né? O risco, que nem essa outra fala, o risco de acidentes é leve? Não, porque o risco de acidentes, ele corresponde à cor azul e ele tá com a bolinha um pouco maior do que a amarela. Entendem, gente? Então, assim, são questõezinhas que às vezes a pessoa não estuda e não consegue responder por bobeira, né? Então, basta aí você entender o que significa, né, a cor de cada tipo de risco, que você consegue responder isso de forma até mais fácil. Entrando, então, no gerenciamento de resíduos em serviços da saúde, né, a gente precisa falar sobre isso. E esse gerenciamento de resíduos é um conjunto de procedimentos, né, de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e leis, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro para o descarte, né? Então, visa a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e também do meio ambiente, né? Então, busca ali uma preservação do todo. Trata-se, então, do gerenciamento eficiente, desde a sua produção até o destino final, né? Até a forma de ser descartado. Aqui eu coloquei para vocês verem, né? Isso daqui também cai bastante em concurso, para vocês entenderem aonde tal tipo de agente deve ser descartado. Então, aqui, a letra A, resíduos potencialmente infectantes. Então, sondas, curativos, luva de procedimento, né? Tudo isso deve ser descartado em lixo branco, né? Tem um lixo vermelho aqui que eu não lembro o material exato que vai nele, mas lixo infectante geralmente vai para o lixo branco, tá bom? No B, a gente tem os resíduos químicos, né, como reveladores, fixadores de raio-x, né, pilha, bateria, tudo isso deve ser descartado em galões, né, com coletores específicos, né, galões tampados. Resíduos radioativos, né, cobalto, lítio, devem ser descartados em caixas blindadas, né, para que essa radiação não saia, não emita, né, por aí. Resíduos comuns, né, então nós temos frascos, aqui eles colocaram fraldas, mas eu não acho muito correto descartar fralda, né, porque ali a gente está falando o quê? De uma excreção das fezes, né, de um outro ser humano. Então, assim, a gente sabe que em casa a gente não vai ter o lixo branco para material infectante, né? Mas eu também não acho muito correto colocar fralda aqui como exemplo de resíduo comum. Mas, enfim, né? Isso é um assunto que dá para ser discutido depois. Mas garrafinha, copo plástico, né? Papel toalha são considerados resíduos comuns, né? E eles podem ser descartados em saco de lixo na cor preta. Por fim, né, os resíduos pérfuro-cortantes, agulhas, lâminas de bisturi, frascos, ampolas, vidraria quebrada, né, deve ser armazenado no coletor específico, né, e o mais famoso que a gente tem aí hoje é a Descarpax, né, ela é bem fechadinha, ela não deixa com que esse produto perfure, né, a caixa e contamine outra pessoa. Ela é bem firme, bem blindada, digamos assim. Então, esses são os principais aí, as principais formas de descarte desses tipos de materiais, tá bom? Como que a gente faz para conter esses riscos, né? Como que a gente contém os agentes de risco? Então, é necessário que a gente adote práticas e técnicas padronizadas, né? Então, se aquilo já está funcionando de forma correta, vamos manter trabalhando dessa forma, né? Não inventar outros tipos de técnicas, coisas do tipo, com medo, né, de causar ali um risco maior. Então, já adotar as práticas e técnicas que já estão sendo usadas, fazer o treinamento, né, para você aprender a usar aquele equipamento, para você aprender a exercer aquela função, né, então você precisa ter esse treinamento, né, esse treinamento precisa ser apropriado, estar com as vacinas em dia, né, vocês que vão trabalhar com instrumentação cirúrgica,
precisam, é imprescindível, né, que as vacinas de vocês estejam em dia. Vocês vão trabalhar ali próximo de pacientes, né? Uma coisa que vocês precisam colocar na cabeça é que é necessário a gente entender que todo paciente pode conter micro-organismos que podem contaminar os profissionais que estão trabalhando ali em volta, né? Então, é primordial que vocês estejam com as vacinas em dia. Fazer a notificação oficial em casos de acidentes, né? A gente já até comentou sobre isso. Utilizar de forma correta os EPIs, os EPCs. Fazer a higienização regular ali do ambiente de trabalho, né? Para evitar a aglomeração de micro-organismos. Respeitar as NRs, né? As normas regulamentadoras. Aqui eu coloquei a ginástica laboral, fortalecimento muscular, para a gente poder estar trabalhando também um pouco sobre aquela questão da ergonomia, né, sobre os riscos ergonômicos. Então, muitas empresas fornecem aí a ginástica laboral antes de se iniciar a rotina de trabalho, né, são os alongamentos, né, aqueles exercícios que faziam em grupo, né, com o pessoal. Então, isso também ajuda bastante a manter o nosso corpo de forma mais saudável, antes de começar o trabalho em si, e o fortalecimento muscular, né? É extremamente importante aí que a gente mantenha a saúde dos músculos de forma correta, aí para a gente poder manter uma postura adequada, né? Tudo isso está envolvido. Cuidar da nossa saúde mental, né? Sabemos aí que o burnout está presente, né? Que o esgotamento mental tá aí, deixa eu ver o que o Tavinho falou, no Japão tem isso, se chama Taisu, é assim que pronuncia? Taisu. E é bem legal, gente. O ideal seria que todas as empresas fornecessem a ginástica laboral antes da rotina de trabalho. Aqui no Brasil, eu conheço algumas empresas que fazem isso, mas a maioria não faz, né? Mas é de extrema importância. É necessário que a gente cuide, então, da nossa saúde mental, né, para a gente não cair aí no adoecimento. Evitar gambiarra, né, meu povo? Também chamada de recurso técnico alternativo. Então, imaginem, né, nessa situação aqui, a chance de ocorrer um curto-circuito é bem grande, né? Então, evitar gambiarras também faz bem aí para a gente conter esses riscos. Todo cuidado é pouco, né? Então, atenção e segurança sempre em primeiro lugar. Falando um pouquinho sobre a NR32, né? Ela nada mais é do que tudo isso que eu já venho comentando com vocês desde o começo da aula, só que ela traz em tópicos, né? Tudo de uma forma bem mais completa, né? Eu fiz um resumão geral aí do que vocês precisam ver. A NR32, ela estabelece medidas para proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores em qualquer serviço de saúde. Aqui eu coloquei incluindo os profissionais da necrópsia, porque eu dei essa aula também para um pessoal da necrópsia, né? Eu só tirei a parte de instrumentação cirúrgica. Peço desculpa para vocês por ter deixado esse trechinho. Mas a instrumentação cirúrgica também, né? Principalmente. O seu objetivo é prevenir acidentes, né, e o adoecimento causado pelo trabalho nos profissionais, eliminando ou controlando as condições de risco presentes nos serviços de saúde. Então, é necessário adequar a arquitetura do local, capacitação, equipamentos e instrumentos adequados, a vacinação estar em dia, né, que nem eu já comentei com vocês, campanhas educativas visando minimizar e controlar esses acidentes também são de extrema importância. Então, principalmente em hospital, a gente vê muito isso, né? A campanha de vacinação de não sei o que lá, use sapato fechado, jaleco só nas áreas internas. Então, assim, essas campanhas educativas também ajudam muito e estão estabelecidas na NR. Então, há algumas das abordagens da NR32, né? Ela fala, assim, com mais detalhes dos riscos biológicos e químicos, né? Então, ela fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né, que é o PPRA, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMCO, né, sempre tem as siglas aí para tentar diminuir o tamanho da palavra, as medidas de proteção, né, que seria ali o uso dos EPIs, dos EPCs, as formas de contenção de risco, a vacinação dos trabalhadores também é abordada pela ANR,
O gerenciamento de resíduos, né? Então, todos os resíduos precisam ser descartados de forma correta. As condições de conforto por ocasião das refeições, né? Então, a gente sabe aí que não é legal comer no mesmo ambiente de trabalho, principalmente vocês, né, que são da instrumentação cirúrgica, eu tenho certeza que ninguém vai comer ali enquanto está rolando uma cirurgia, né? Sabemos disso, né? Mas é importante saber que em qualquer empresa, qualquer trabalho, é necessário que haja uma copinha, né? Que você precisa oferecer essa condição para a pessoa fazer a sua refeição, né? Muitos locais não oferecem uma copinha para a pessoa e ela acaba comendo ali no escritório mesmo, coisas do tipo. Isso não é legal, isso estaria contra o que é falado na NR. Então, aqui eu coloquei umas imagens, né, que a NR aborda. Então, cabelo, o ideal é que ele esteja preso, né, cabelo solto não é adequado. Vocês que vão trabalhar com instrumentação, vocês vão estar, né, com a touca, né, com o gorro, então não vão sofrer muito com esse problema, mas saibam aí que para trabalhar principalmente nas áreas biológicas, é necessário que o cabelo seja preso. Evitar o uso de adornos, né, de relógio, de pulseira, de brinco, que além de acumular sujeira, ele também pode causar acidentes, né? Então, imagina, a pessoa pode prender um colar em alguma máquina, em alguma coisa e causar um acidente maior, né? O uso de sapato fechado ao invés do de sapato aberto. Aqui eu só não concordo com essa botinha aqui, que ela é de salto, né? O uso de salto pode gerar quedas no ambiente de trabalho, então eu não concordo com essa imagem aqui, mas o tênisinho, o sapatinho fechado é bem-vindo, né? Então, sempre o uso de sapatos fechados. E sapatilha é considerado sapato aberto, tá? Não comer, né, no local de trabalho, então aqui eu coloquei uma fotinha, né, fumar também não é adequado no local ali em que você trabalha, vai ter a área do fumante, vai ter a copinha, então o ideal é que você faça essa atividade nos locais específicos. E principalmente, né, meu pessoal, lavar a mão, né? Então, lavar a mão com água e sabão, esfregar a palma da mão entre os dedos, né? Por cima, por baixo, o dedão, lavar as costas aqui da mão e também o punho, né? Muita gente esquece de lavar essa região aqui do punho, né? Isso é para a vida, tá, gente? Não é só para o trabalho, não. Então, é necessário aí que a gente aumente, né, as nossas questões relacionadas à higiene, principalmente agora na época de pandemia, né? Então a gente precisa redobrar esses cuidados, tá bom? Vocês que vão trabalhar mais nessa parte de cirurgia, vocês vão aprender a fazer a higienização de forma correta, creio que nos próximos módulos, né, nas próximas aulas, vocês vão aprender a fazer a higienização correta. Mas essa simples, né, com água e sabão, é o que a gente faz em casa. E é necessário que a gente faça da melhor forma possível, né? Muita gente indica que a gente fique ali esfregando por 20 minutos, por 20 segundos, né? E tentar cobrir a maior área possível da mão e tentar mantê-la mais higienizada possível. Aqui eu coloquei uma outra questãozinha sobre EPI, que também costuma cair em concurso, né? Que fala o seguinte: equipamentos de segurança são considerados como barreiras primárias de contenção e, juntamente com as boas práticas em laboratório, visam a proteção dos indivíduos e dos próprios laboratórios, sendo classificados como equipamentos de proteção individual e coletiva, né? O EPI e o EPC. Aí aqui fala, assinale a alternativa correta, onde todos os elementos são EPIs, né? Então, nesse caso aqui, eu já tinha até colocado as questões que estão erradas, né? A questão correta seria a primeira, né? Onde a gente tem a touca, o protetor auricular, o óculos de proteção, a máscara facial. Então, tudo isso são EPIs, né? Na segunda alternativa aqui fala do lava-olhos, né? O lava-olhos, ele é um equipamento de proteção coletiva, né? Ele fica em um cantinho ali do seu laboratório, do hospital, da empresa, que se cair alguma coisa, você corre ali para lavar o seu olho, né? Aqui no caso, estava falando sobre o extintor de incêndio, né? Então, ele também não é considerado um EPI, né? Obviamente, porque a gente não consegue vestir, né, o extintor. E essa última alternativa fala da capela, né? Então, a capela também não é considerada um EPI, né? Ela é considerada um EPC.
né? Então, ela está aqui também para proteger esse trabalhador. Falando, então, sobre a conduta do profissional, né, do instrumentador cirúrgico, né, ele deve estar devidamente uniformizado, né, então, dependendo ali do que você for fazer, você vai ter um uniforme apropriado, provavelmente vocês estarão usando o pijama cirúrgico, né, evitar aglomeração em volta ali da equipe cirúrgica, né, então, vocês vão aprender, né, que todo tem um local correto, que se precisa fazer alguma coisa, tem a forma correta de você andar ali pelos corredores, né? Então, tudo isso já é bem padronizado, então é ideal que evite aglomeração ali em volta da equipe cirúrgica, evitar movimentação desnecessária, falar somente o necessário, ter cuidado com o material pérfuro cortante, né? Lembra que o paciente, ele também é uma fonte de micro-organismos patogênicos, então, é necessário que a gente tome esse cuidado. Atenção no descarte de materiais, né? Então, material infectante no lixo branco, pérfuro cortante na Descarpax, né, por exemplo. E permanecer com o uniforme, né, seja o pijama cirúrgico, o jaleco, somente ali nas dependências do hospital. Nada de ficar andando nas áreas externas, na rua, né? Porque isso, além da gente estar levando micro-organismos para fora, para pessoas que não têm nada a ver com isso, a gente também pode ter contato com micro-organismos de fora e levar para dentro do hospital, da clínica onde a gente estiver trabalhando, né? Então, o ideal aí é que a gente não use nada desses uniformes para o lado de fora. A biossegurança, ela requer treinamento, conhecimento científico, né? Ficou faltando terminar de colocar em negrito a palavra aqui, né? Conhecimento científico, responsabilidade e um constante monitoramento de atitudes, né, por parte de cada profissional, para se tornar realmente efetiva. Então, não adianta realizar procedimentos isolados. Imaginem vocês aí numa equipe cirúrgica e somente uma pessoa do seu lado está paramentada, ou então está todo mundo paramentado, mas você não, né? Então, você acaba, né, prejudicando a equipe inteira. Então, é necessário que a gente seja constante, né? A gente esteja monitorando constantemente as nossas atitudes e está devidamente treinado, paramentado, para a gente poder trabalhar de forma correta. O controle de infecção precisa ter, né, uma postura coletiva, precisa ser uma postura coletiva e não somente individual, né? Então, é necessário que todos do grupo sigam corretamente as condutas preventivas, pois qualquer comportamento inadequado pode causar uma contaminação, né? Então, vocês vão aprender, né, que trabalho em equipe, que a instrumentação cirúrgica depende do trabalho em equipe. Não tem como fazer uma cirurgia somente uma pessoa, né? Então, tudo depende ali de todos os profissionais que estão em volta, cada um com a sua devida importância, né? Então, o trabalho em equipe é extremamente importante, né? A gente até conversou sobre isso na aula 1, sobre a ética profissional, né? Então, o trabalho em equipe, cooperar, ser legal com os demais, né? Então, isso é de extrema importância. Existe aí o bom senso, né, que é caracterizado pelos 5 S's, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, a gente tem o SEIRI, eu não sei se eu vou saber pronunciar de forma correta, tá? Então, cadê o Tavinho que morou no Japão? Talvez ele consiga pronunciar isso de forma mais correta, não sei. O SEIRI, ele tem a ver com o senso de utilização. Então, separar o útil do inútil, eliminando o desnecessário, né? Então, lembra que a gente comentou, né, que tudo já tá bem padronizado, né? Então, se você vai fazer uma cirurgia de alguma coisa, então aquele material é necessário para aquela cirurgia, você já vai lá, vai separar aquele material, tudo certinho. Você não vai deixar nada ali que pode ser usado ou não, né? Então, já vai estar tudo padronizado. Então, você vai usar apenas o necessário. O Seiton, né, que seria o senso de arrumação, então, identificar e arrumar tudo, para que qualquer pessoa possa localizar de forma mais fácil, né? Então, vocês vão aprender ali a disposição dos materiais, tudo tem regra, tá, gente? Então, já vão se acostumando aí que tudo na instrumentação cirúrgica vai ter uma regra, né? O senso,
né, que seria o senso de limpeza, né? Manter um ambiente sempre limpo, eliminando as causas da sujeira e aprendendo a não sujar, né? Então, vocês também vão aprender todas as formas de higienização ali durante uma cirurgia, por exemplo. O Seiketsu, acredito que seja assim que se pronuncia, que é o senso de saúde e higiene, né? Manter um ambiente de trabalho sempre favorável à saúde e à higiene, né? E o Shitsuki, né? Que seria o senso de autodisciplina. Então, fazer dessas atitudes, né, que a gente já vem comentando, da metodologia e tal, né, um hábito, transformando os 5 S's num modo de vida. Tá bom, gente? Então, eles até colocam, né, como propaganda, né, a base da qualidade está em sua mão, que seria os 5 S's. Certo, gente? Então, essas foram algumas das referências que eu usei, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí para mim no chat que a gente tenta responder. Caso contrário, é isso por hoje, tá bom? Eu vou mandar os PDFs para vocês. Eu acabei esquecendo no sábado passado, o Gabriel me lembrou hoje, né? Então eu vou mandar para vocês os PDFs e estou à disposição caso vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Vou fechar aqui a apresentação e caso vocês quiserem me fazer alguma pergunta, estou disponível. Então, assim, sobre o Vinícius perguntou qual o consenso do uso de Crocs no centro cirúrgico. Eu vejo muita gente usando, né? Mas, pelo que eu aprendi, assim, não seria muito correto, porque o Crocs, ele é todo furadinho, né? Aí muitas pessoas colocam a meia por baixo, ainda tem o propé, mas eu não considero muito certo. Mas eu vejo muita gente, principalmente lá no HC, usando. Então, assim, como eu falei para vocês, eu não sou, né, da área, não sou instrumentadora cirúrgica, mas a gente acaba estudando um pouco quanto a isso, né? Principalmente eu que fico lá no próprio HC, né? Então, eu não sei se existe um consenso, uma legislação relacionada ao uso de Crocs, mas pelo que a gente aprende no que é certo e no que é errado, eu acredito que não seja muito correto. Mas eu vejo muita gente usando, tá? Imagina, Vinícius. E vocês, pessoal, mais alguma dúvida? Não? Todo mundo quietinho? Bom, vou parar aqui a gravação, tá? Para não ficar muito grande, maior do que já tá.